oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz, o seu amor não tem
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei o teu amor, Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para o nosso estudo da noite, para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Nesse período que estamos ainda privados, de estarmos juntos, num só local, mas aproveitando, os recursos que Deus nos tem dado para não deixarmos, de estudar a Bíblia, não deixarmos de saber que estamos, mesmo cada um na sua casa, estamos reunidos com o mesmo propósito, através do Espírito de Deus em nós, e assim, dessa forma, estamos buscando Ele, que nos interessa. Aproveitando que esse período são oportunidades, de nós estarmos buscando a Deus através da oração. O texto de hoje que nós vamos estar estudando vai falar sobre isso. Então nós vamos estar lendo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, a instrução que o Senhor dá para os seus discípulos por causa de uma pergunta deles, sobre a oração. Então nossos pensamentos de hoje à noite serão relacionados a este assunto tão importante para nós. Temos usado dela para orar em relação aos problemas que vêm ocorrendo, em relação à saúde, em relação aos problemas envolvendo aí a parte comercial, a parte de trabalho profissional, tem a parte política, os governantes decidindo, e sem dúvida nós não devemos esquecer também, orar por nós. Nós estamos
sem poder nos ver, não estamos tendo a comunhão diretamente, né? Não estamos nos vendo, não estamos nos agrupando pessoalmente, né? Para os nossos ajuntamentos ou para a comunhão, para as reuniões de oração. E isso nós temos que estar lembrando também, para que Deus esteja nos ajudando a viver, né, dessa forma e a estarmos firmes, né, mantermos a nossa firmeza espiritual. Então nós vamos ver aí algumas orientações do Senhor Jesus nesta história, nessa parábola que ele conta, né, a lição que nós temos para nós. Vamos lá. O nosso texto é em Lucas, capítulo 11. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empresta-me 3 pães, porque o amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele a que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muito bem. O Senhor Jesus, então, conforme o versículo 1, estava tendo seu tempo em oração e isso chamou a atenção de um dos seus discípulos. Então, já observamos aí que esses discípulos o acompanhando estavam aprendendo do Senhor Jesus, não só pelas palavras, né, pela maneira com que ele falava, pelos assuntos que ele discorria, mas o seu comportamento também chamou a atenção. E isso era fundamental. E uma das coisas era a dedicação que o Senhor Jesus dava ao tempo dele em oração, ou seja, embora ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, mas como Lucas mesmo, né, descreve o Senhor Jesus como um homem perfeito, então o Senhor Jesus na figura humana, uma estatura humana, no corpo, no físico, demonstrava também esse ato de orar, de conversar com Deus, de buscar em Deus realmente a direção para se adequar à vontade do Pai. E isso, então, chamou a atenção de um dos discípulos que quis aprender. Ele falou, nós queremos saber como orar, como falar com Deus. Não é? E o Senhor Jesus, aqui em Lucas, de uma forma resumida, ele explica, né, na maneira com que ele coloca. Mateus dá um pouco mais de detalhe quando ele comenta sobre essa ocasião, que ali ele chama atenção que quando for para orar, que seja algo reservado, né? Particular, dedicado a Deus, que não seja para ser visto pelos homens, não seja para ser notado pelos homens. Jesus está falando isso
porque os fariseus religiosos da época gostavam de orar publicamente para serem vistos, para serem notados, para serem observados pelas suas palavras, pela maneira com que eles oravam a Deus. E Jesus chama isso por uma particularidade. Ou seja, quando vocês orarem, né, entra no teu quarto, fecha a porta e trancada a porta ali você orará ao teu Pai que te vê em secreto e ele te recompensará secretamente. E não só usou essa orientação do lugar, mas o Senhor Jesus então dá, uma orientação de como discorrer numa oração, de como falar com Deus, de que maneira se dirigir a Deus numa oração. Então ele usa estas palavras. O Senhor Jesus então diz: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus ensina aqui que Deus nos abre uma porta, né, uma oportunidade de sermos íntimos com Ele, de podermos chegar a Ele através da oração, de falarmos diretamente com Ele. E não só de falarmos a Ele, mas de termos o privilégio, né, e a bênção de chamarmos Ele de Pai. Vale lembrar que esse privilégio, né, ou essa intimidade de chamarmos Deus de Pai, só nos é dada por causa do Senhor Jesus. Então, antes de nós entendermos o plano de salvação, antes de nós termos compreendido e reconhecido a Cristo como Salvador, isso nos distanciava de Deus. E agora, reconhecendo isso, nos aproximamos de Deus, como diz João no Evangelho, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir daí, nós somos filhos de Deus pelo fato de nós termos crido no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, nos tornamos filhos por adoção, através do Senhor Jesus. Aí, nas nossas orações, nós podemos iniciar dizendo Pai, né? E é um Pai com respeito, com reverência, porque ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Então é uma maneira da gente, quando se dirigir a Deus como nosso Pai, enxergarmos nele a beleza de quem ele é, a grandeza de quem ele é. Então o soberano Senhor, quando fala Pai santificado, quer dizer alguém que não existe outro ser igual. Alguém que é preenchido, né, das qualidades perfeitas, que não vamos encontrar ninguém no universo semelhante a Ele. Ou seja, o Senhor é único. Então, encontrarmos em Deus, conhecendo Ele, os atributos que só a Ele pertencem. Então, é uma maneira da gente expressar a nossa devoção, da nossa adoração a Ele por aquilo que Ele é. Então, nos dirigir a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade, a sua justiça, a sua soberania, né? A sua misericórdia. Então, desta maneira. Na sequência, ele diz: venha o teu reino. E Mateus comenta, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa expressão não quer dizer de aguardar o reino de Deus ainda vir. Mas o próprio Senhor Jesus começou, né, deixou isso claro, que o seu reino já se fazia presente naquelas pessoas que tinham compreendido a sua missão, o plano de Deus de salvação através dele, e o tinham já crido nele como Salvador. Então, ou seja, o reino de Deus já habita em nós. Ou seja, é Deus governando o nosso ser. Esta expressão, né, venha o teu reino, e como diz Mateus, complementa um pouquinho mais, né, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, não é algo que seja ainda lá na frente. Nós sabemos que um dia o Senhor Jesus irá reinar aqui por 1000 anos, e ele estabelecerá o seu reino aqui, seu reino milenial.
Mas este reino que Jesus está dizendo aqui, venha o teu reino, é algo imediato. Eu estou dizendo para Deus, venha governar a minha vida. Então, justamente quando fala de reino, é governo. Ou seja, o Senhor deve governar o meu viver, a minha vida, imediatamente, a partir do momento que eu crio no Senhor Jesus Cristo. E isso significa uma sujeição, uma submissão à vontade dele. Então, diante daquelas situações que a gente vai vivendo diariamente, né, pelo longo da nossa vida, nós vamos entendendo e conhecendo a vontade de Deus, e nós vamos orando para que a vontade de Deus venha a ser realizada, venha a ser concretizada na nossa vida. Então isso, venha o teu reino, quer dizer, eu estou me sujeitando à tua vontade, né, que é soberana. O Senhor Jesus também ensina a respeito das necessidades cotidianas, né? Quando ele diz o pão nosso cotidiano, ou o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então ele ensina a nós termos um equilíbrio, né? A não sermos ansiosos, mas pedirmos aquilo que é necessário para nós. Ele usa a questão do alimento, e principalmente do pão, que é um alimento básico, talvez mundialmente, em qualquer país, em qualquer lugar no mundo, o pão é um alimento básico para a necessidade física, né, de sustento. E aí, com essas palavras, ele ensina que nós temos que pedir a Deus aquilo que é necessário. E aí nós vamos nos colocar, né, em compreensão o que é necessário para a minha sobrevivência. É isso que eu vou pedir para Deus, é isso que eu vou colocar diante dele. Então, o pão nosso de cada dia, o Senhor não nos deixe faltar. Então, ele vai nos disciplinando, ele vai nos ajudando, né, a nós vivermos diariamente com aquilo que nós temos necessidade. Porque é comum para nós pensarmos, exagerarmos, né, nos nossos anseios, naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, e isso às vezes acaba tomando conta do nosso lado emocional, dos nossos planos, e isso às vezes nós acabamos tomando decisões erradas, agindo de uma forma contrária à vontade de Deus, e isso acaba nos prejudicando. Então, dá-nos o pão cotidiano significa eu estou pedindo aquilo que Deus, para Deus, aquilo que é necessário para a minha vida, aquilo que realmente eu preciso. Outro detalhe também que o Senhor Jesus ensina dentro de uma oração é o reconhecimento dos pecados pessoais. Então, o que ele diz? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Então, é importante nós reconhecermos os nossos pecados. João, né, na sua carta, diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos, né? Mas aí ele dá a orientação ali. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário criarmos esse hábito diário de reconhecimento dos nossos pecados e confessarmos a Ele. Não simplesmente dizer para o Senhor, perdoa os meus pecados, mas reconhecermos no momento, por aquele dia, por aquele momento, o que nós temos feito de errado diante de Deus e reconhecer. Né? Ó Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei contra Ti. Né? Agindo dessa maneira com uma pessoa, seja alguém familiar, seja um irmão da igreja, seja alguém que trabalha com a gente. Então, os pecados que a gente comete, é importante nós reconhecermos. Também, por quê? Porque nós também vamos poder e vamos ter que perdoar aqueles que nos ofendem. Então, está envolvendo o que? Relacionamento. Então, naturalmente, os pecados que a gente comete está em volta de pessoas com quem nós nos relacionamos. E aí, nós vamos pedir que Deus nos perdoe, como também vamos ter a necessidade, né, de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que às vezes
praticam algum erro, algum pecado contra nós, e nós temos que usar do perdão também para essas pessoas. E finalizando, né, na sequência da confissão dos pecados, o Senhor Jesus ensina, através dessas palavras, usá-las como um pedido a Deus de uma proteção, de uma ajuda, né, de um auxílio, para que não, mediante as tentações, que não venhamos a cair nessas tentações. Então, identificando, né, as áreas que, de repente, nós estamos sendo atacados, ou diante de situações que nós estamos vulneráveis, e aí colocar essas situações de uma forma clara diante de Deus, orando e dizendo: Senhor, não me deixes cair em tentação. Não me deixe com que nessa situação eu venha pecar contra ti ou contra pessoas com quem eu estou convivendo, né? Então, o Senhor fecha, né, a sua orientação sobre uma oração, como ela deve ser dirigida a Deus, desta maneira, compondo esses pontos, né, que nós temos visto. Então, adoração a Deus, o reconhecimento da sua soberania e sujeitando ao seu governo, né, venha o teu reino, as necessidades que nós temos diárias, né, aquilo que Deus tem prazer e tem desejo e precisa nos suprir, quer dizer, aquilo que é necessário, vamos apresentar, a confissão dos nossos pecados e também o pedido a Deus para proteger-nos diante das tentações que nós sofremos, para nós não cairmos nessas tentações, né, e pecarmos contra Ele. Bom, o Senhor Jesus não parou por aí. Ele não só deu um modelo básico, né, de como a gente deve orar a Deus, mas Ele ensina também de como é precioso e como é importante a oração para nós. E Ele usa aqui uma parábola, uma história onde são envolvendo aqui dois amigos, né? Ou vamos dizer assim, três, né? Contando que um homem, ele recebe um amigo na sua casa, vamos dizer assim, fora do horário, e ele não tem o que oferecer em alimento para esse amigo. E aí ele vai num outro amigo para pedir esse socorro, para que esse amigo lhe ceda, né, ou lhe empreste 3 pães, para que ele possa dar esses pães de comer ao seu amigo. E aí a história discorre, o Senhor Jesus comentando que esse amigo que foi, vamos dizer assim, importunado, né, ele já estava recolhido na sua casa. Então já era tarde da noite, a casa já estava totalmente trancada e os filhos, como ele diz aqui, já estavam deitados, dormindo. E ele comentou que falou: olha, não tenho como eu levantar agora, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo, eu não posso me levantar e dar o que me pede. Então, ou seja, aquilo iria causar um tumulto dentro da casa, pelas condições da forma com que eles estavam ali. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ou seja, aquele rapaz, aquele amigo dele que foi lhe pedir, certamente ele iria continuar insistindo para ser atendido naquilo que ele estava precisando para socorrer o seu amigo. Então, dessa forma, né? E aí o Senhor Jesus, através disso, quis ensinar, né, para os seus discípulos algumas coisas relacionadas à oração. E aí uma das coisas que ele deixou claro foi: por isso eu lhes digo, versículo 9, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, são princípios que nós devemos utilizar da oração. Então, não somente naquela forma com que Jesus falou há pouco para eles, ou seja, o conteúdo da oração, nos detalhes que nós já nos referimos, mas como se utilizar da oração.
o valor que ela tem, a importância que ela tem. E da forma com que é apresentado aqui, não é? O prazer que Deus tem em atender também as nossas orações. Então, a atitude daquele homem em buscar uma solução para alimentar o seu amigo na sua casa, né? Ele foi atrás para conseguir aquele recurso que ele estava precisando. Então, vai mostrar aí o que o Senhor Jesus comentou. Olha, você pede, não é? Ou seja, que você vai ser atendido, né? Busque que você vai encontrar. Bata, né? A porta vai se abrir. Nós vamos entender cada um desses pontos, o que significa isso na nossa prática de orar ao Senhor.